É engraçado pensar como algo tão simples quanto ter uma pia com água encanada em casa para lavar o rosto de manhã é uma coisa bastante recente na história. Ao longo dos séculos, os hábitos de higiene das pessoas foram afetados diretamente pelos objetos que estavam disponíveis e pelas ideias a respeito de limpeza corporal e até de saúde de cada época. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. Falar sobre a higiene em outras épocas, em especial na Idade Média e na Era Vitoriana, acaba nos fazendo esbarrar no monte de estereótipos que vêm sendo repetidos à exaustão ao longo dos anos, pelo cinema, pela literatura e até aqui na internet. Honestamente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi dizerem que as pessoas fediam embaixo das roupas, que ninguém tinha dentes, que as pessoas não tomavam banho, que as mulheres não usavam absorventes e que nos seus dias de menstruação elas deixavam o fluxo correndo livremente embaixo das roupas e que é por isso que elas usavam roupas íntimas vermelhas. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre como eram de verdade os hábitos de higiene nas pessoas no século XIX, mas em especial na Era Vitoriana. Só que para a gente falar sobre hábitos de higiene, a gente primeiro precisa tomar um pequeno desvio e entender quais eram as noções de saúde, de higiene, de limpeza corporal e de doença em outras épocas. E principalmente como essas concepções estavam mudando pra caramba durante a Era Vitoriana. No século XVIII, os anos 1700, havia a ideia de que as doenças eram transmitidas através dos maus ares que entravam no corpo humano pelos poros. Esse era um dos motivos pelo qual as pessoas cobriam tanto o corpo, mesmo aqui no Brasil, como eu já mostrei nesse vídeo que está aqui em cima no card. Por esse motivo, os banhos de imersão frequentes eram desaconselhados. E ter uma banheira em casa com água limpa e morninha era um privilégio para os muito ricos. Isso significa que as pessoas simplesmente deixavam a sujeira acumular no corpo? Não, gente. Só que as maneiras que as pessoas tinham disponíveis para fazer a higiene do seu corpo só eram um pouco diferentes das nossas, que estamos acostumados não só com banheiras, mas com água encanada e chuveiro aquecido por eletricidade dentro de casa. As pessoas faziam uma coisa que a gente hoje no Brasil chama de banho de gato, que é o hábito de limpar as partes do corpo com um paninho umedecido em água morna e um pouco de sabonete, que é uma coisa que, pelo menos aqui no sul do Brasil, quando tá muito frio, a gente costuma fazer com criança, para não fazer com que a criança tenha que tirar a roupa toda e entrar no banheiro e ficar com frio. E olha só, mesmo no século XVIII, que no imaginário popular parece um império de sujeira e porquindade, as pessoas já tomavam o banho de gato. As pessoas adicionavam ervas aromáticas à água que era usada nesse banho, ervas essas que podiam ser colhidas de graça nos campos, numa tentativa não só de se limpar, mas de neutralizar os odores corporais. As pessoas comuns apelavam para as ervas aromáticas e quem tinha mais recursos financeiros podia investir nos perfumes, que eram caríssimos na época. Já no final do século XVIII, os hábitos da elite estavam se transformando e os banhos de imersão se tornavam cada vez mais frequentes. A rainha Maria Antonieta, por exemplo, se banhava todas as manhãs, até porque ela tinha que encher-se e esvaziasse a banheira dela todo santo dia. Parte dessa mudança de comportamento se deve ao fato de que as noções de saúde e da causa das doenças já estavam se modificando. Desde 1673 já se tinha conhecimento sobre a existência de micro-organismos, e no final do século XVIII, a ideia de que as doenças seriam causadas apenas pelos maus ares era uma coisa que já estava sendo discutida dentro da medicina. Mas a relação entre doenças e micro-organismos é uma ideia que só vai se solidificar mesmo a partir do século XIX. Dos anos 1860 para frente, em especial, a ideia de que as doenças, algumas delas eram causadas por bactérias, era uma coisa que já estava razoavelmente bem difundida no discurso médico, embora ainda não existissem antibióticos para tratar as doenças causadas por essas bactérias.
Então, alguns médicos da época vieram com ideias que eram absolutamente revolucionárias para o período, que para controlar doenças como tuberculose e cólera seria necessário modificar também os hábitos do dia a dia das pessoas. Então, esses médicos procuravam disseminar novas ideias a respeito do controle das doenças, estimulando que as pessoas tivessem melhores hábitos de higiene, que procurassem controlar a qualidade da água, fazer com que as casas se mantivessem bem ventiladas mesmo durante o inverno e controlassem, por exemplo, o destino que era dado para os dejetos humanos e para os dejetos das casas. Isso porque, entre as classes populares, as novas ideias de saúde e doença levaram mais tempo para se espalhar. E muitas pessoas ainda mantinham hábitos de higiene do corpo e das casas que tinham sido herdados do século XVIII. Um deles era o de manter as casas fechadas para evitar que o ar frio encanasse e causasse doenças respiratórias, em especial nas crianças. E por causa disso, na era vitoriana, a higiene pessoal vai ganhar uma importância muito maior do que ela havia tido em outras épocas, até se transformando em mais uma ferramenta para diferenciar socialmente as pessoas. Na Inglaterra vitoriana, as classes populares eram chamadas pejorativamente de The Great Unwashed, algo como os grandes não lavados. E a gente consegue observar em algumas fotografias da época como a higiene pessoal das pessoas pobres era bem diferente do que vemos nos registros da classe média e da elite, por exemplo. Só que é meio problemático a gente aqui do século XXI olhar para uma foto dessas e simplesmente dizer que as pessoas eram sujas ou que elas eram porquinhas. A gente está falando de pessoas que não tinham acesso literalmente ao mínimo necessário para sobreviver, que é a comida. E para quem o caminho da contravenção, o caminho do crime, muitas vezes era a única coisa que evitava que essas pessoas morressem. Numa época em que não existia nada nem sequer parecido com a nossa noção de políticas sociais. Entre comprar um sabonete para tomar um banho e fazer mais uma refeição no dia, eu acho que a escolha era bem óbvia, né? E a gente nem precisa ir tão longe assim, nem no tempo e nem no espaço, para perceber isso. Basta a gente sair das nossas casas e a gente observar, a gente perceber as populações em situação de rua nas grandes cidades brasileiras, que são pessoas que vivem em condições absolutamente subhumanas, muito próximas do que era o cotidiano de uma pessoa pobre numa grande cidade como Londres ou Paris no final do século XIX. A era vitoriana também vai desenvolver a ideia de asseio do corpo como sendo um reflexo não só de ser alguém bem educado, mas do próprio caráter das pessoas. Se apresentar asseado, com a roupa limpa e passada, um colarinho branco bem engomado e cheirinho de sabonete, se tornou uma parte fundamental da ideia de boa aparência. Então, vem com a tia para a gente dar aquela espiadinha indiscreta no passado e descobrir como é que as pessoas faziam para se manter limpas na era vitoriana. Da casa do operário ao palácio do rei, a higiene começava com uma boa lavagem matinal. Para os mais ricos, isso incluía água quente trazida pelos criados. Para os mais pobres, a água era deixada semi-pronta já na noite anterior ou colocada de manhã pela mãe da família. As casas mais ricas dispunham de um móvel especial para isso, o lavatório, que podia ter gavetas e espelhos. Ele era feito em madeira e tinha um tampo de mármore para proteger o material da umidade. Nas casas mais humildes, o lavatório podia assumir um formato mais simples de um móvel em formato de tripé, com ou sem espelho, mas tendo espaço para se pendurar uma toalha. Os objetos usados para a lavagem matinal eram basicamente os mesmos em todas as classes sociais. O que diferenciava as classes entre si era a qualidade dos objetos e dos materiais para limpeza que eram utilizados. Nas casas abastadas, os conjuntos de gomil e lavanda podiam ser feitos de prata, porcelana ou faiança, decorados com cristal ou delicadamente pintados à mão. Já nas casas mais humildes, eles eram feitos em materiais mais simples, como estanho ou ágata esmaltada. Em alguns museus e antiquários, encontramos kits de lavatório que incluem, além do gomil e da lavanda, o urinol, potinhos para cosméticos e uma saboneteira. Tudo assim, decoradinho. E por falar em sabonete, essa é uma das grandes novidades que a era vitoriana nos traz. Foi no século XIX que as fórmulas dos sabonetes começaram a ser aperfeiçoadas e passaram a ser produzidas em escala industrial.
E graças às rotas comerciais via trem ou através dos navios a vapor, esses produtos que eram fabricados na Europa podiam ser distribuídos por todo o continente, mas também aqui para a América, sim, inclusive para o Brasil. A historiadora inglesa Ruth Goodman, especialista em Inglaterra vitoriana, fez um levantamento de gastos com sabonetes entre 1870 e 1880. Uma família de classe média com 6 pessoas poderia consumir entre 3 e 4 barras de 115 gramas por semana, entre gastos com higiene pessoal, lavagem de roupa e limpeza doméstica. Só que cada uma dessas barras, dependendo da qualidade e da região da Inglaterra, podia chegar ao mesmo preço de 1 quilo de carne fresca. Por isso, livros, jornais e revistas que tratavam sobre economia doméstica na época frequentemente traziam receitas para que esses sabões/sabonetes fossem feitos em casa, com ingredientes que estavam disponíveis em praticamente todas as casas, utilizando materiais como azeite, sobras de gordura em geral da cozinha, tanto gordura vegetal quanto gordura animal, e as cinzas dos fogões que eram utilizados para cozinhar. E são receitas artesanais de sabonete que elas ainda existem nos dias de hoje. Por exemplo, aqui no Brasil ainda tem gente que faz esse tipo de sabão, principalmente para lavar roupa. Só que o sabão e o sabonete do século XIX eram muito duros. Para usar, era preciso dissolver algumas lascas em água morna. Um pano macio, geralmente uma flanela, era umedecido nessa água e passado no corpo uma área de cada vez. E sim, as pessoas ainda usavam ervas para aromatizar essa água. E para áreas um pouco mais problemáticas do corpo, as pessoas adotavam outras estratégias. Antes de 1888, quando o primeiro desodorante comercial se torna disponível no mercado europeu, as pessoas embebiam o pano com vinagre ou com amônia e passavam nas axilas, e eu honestamente não sei quanto isso aguenta ou não. Para o pescoço e para os pés se utilizavam talcos perfumados com receitas que também estavam disponíveis nos livros de economia doméstica. E caso a pessoa tivesse problema com mau cheiro nos pés, um dos tratamentos mais utilizados era um banho com bebida alcoólica. Nos Estados Unidos, nós temos registro de um rum sendo utilizado para isso, enquanto que aqui no Brasil, o que era mais utilizado era a cachaça, aconselhado inclusive como tratamento contra frieiras. Um problema que parece bem moderno, mas já existia no século XIX, eram as tenebrosas rodas de suor nas roupas. E para resolver isso, costuravam-se camadas extras de tecido nas áreas mais problemáticas, que poderiam ser facilmente retiradas para a lavagem. A maioria das pessoas fazia essas peças em casa mesmo, mas elas também eram anunciadas já prontas em revistas femininas e catálogos de lojas. Uma outra ideia bem equivocada, mas que é bastante difundida por aí, é de que as pessoas não tinham absolutamente nenhum tipo de cuidado com os seus dentes, e a maioria das pessoas era desdentada ou tinha os dentes muito cariados. Não é que as pessoas não tivessem cuidado com os seus dentes, mas a odontologia como a gente conhece hoje não existia ainda na época. Então, muitos procedimentos que pra gente são bastante simples hoje em dia, como passar fio dental, fazer uma obturação ou até um tratamento de canal, ainda não existiam na época. Então, às vezes uma dor de dente simples acabava tendo que ser tratada com uma extração. E daí vem a ideia de que as pessoas eram desdentadas. Mas não necessariamente isso acontecia por falta de cuidado, mas muito mais por falta de conhecimento e de materiais disponíveis. Desde o século XVIII já existiam os dentifrícios, preparados em pasta ou pó que eram utilizados para escovar os dentes. No século XIX, eles também passaram a ser produzidos industrialmente. Mas as receitas caseiras ainda eram bem mais populares e incluíam alguns ingredientes altamente questionáveis, como mirra, giz, pó de coral, especiarias variadas e até vinho. Mas os dentifrícios ainda eram razoavelmente caros, tanto de comprar quanto de produzir, e muitas pessoas apelavam para outros métodos. O livro de cuidados dentais, publicado em 1873, nos dá uma noção do que seria a rotina de cuidados dentais da época. Limpeza 5 vezes ao dia, durante a lavagem matinal, após as 3 refeições e antes de dormir. E após cada refeição,
Os dentes deveriam ser religiosamente palitados para remover qualquer vestígio de alimentos entre eles. Para escovar o dente, as pessoas utilizavam o dedo, um pedaço de pano ou uma escova de dente. Sim, crianças, nós temos escovas de dente sendo registradas em achados arqueológicos, pelo menos desde o Egito Antigo. Mas a escova de dente vitoriana tinha um formato que era praticamente o mesmo formato que nós utilizamos hoje, só que ao invés de utilizar cerdas plásticas, as cerdas eram feitas com pelos de alguns animais, como crina de pônei, por exemplo. Essa aqui é uma escova que foi encontrada durante as obras de expansão do metrô no Rio de Janeiro. Ela está sem as cerdas, mas no cabo tem uma inscrição em francês que leva os pesquisadores a acreditar que ela possa ter sido usada por ninguém menos que Dom Pedro II. Ah, e olha só, clareamento dental também não é um negócio de hoje, não. Em 1890 já circulavam anúncios de clareadores dentais industrializados, à base de carvão ativado e até ácido sulfúrico. Você não terá problemas com dentes amarelados se você não tiver dentes! Acho que um dos mitos favoritos sobre higiene no século XVIII, mas principalmente no XIX, que circula na internet, é a ideia de que as mulheres simplesmente deixavam o fluxo menstrual correr livre debaixo da roupa. Tudo bem que a gente tem poucas evidências materiais do que as mulheres faziam no seu período menstrual, e menstruação era um assunto ainda mais tabu na época do que ele é hoje em dia. Mas supor que uma mulher sangraria ininterruptamente de 3 a 7 dias e deixaria que esse fluxo vazasse livremente sobre a sua roupa é alguma coisa que só pode ter sido inventada por um homem que visivelmente não tem a mínima noção de como funciona o corpo feminino. Uma outra questão para a gente pensar aqui é de ordem econômica. Raciocina aqui com a tia. Roupas no século XIX eram muito mais caras do que hoje em dia. Tão caras que, na maioria das vezes, as pessoas comuns usavam as suas roupas literalmente até elas se desfazerem. Realmente faz algum sentido que uma mulher comum, uma mulher pobre ou uma mulher até de classe média, simplesmente corresse o risco de sangrar de propósito sobre as suas roupas e que essas roupas acabassem ficando manchadas e não desse para salvar a mancha depois? Desde o século XVIII, nós sabemos que as mulheres usavam os famosos paninhos durante a menstruação. O absorvente ecológico de pano dos dias de hoje é uma digievolução desses paninhos. No século XIX, as mulheres já tinham à sua disposição um tipo de absorvente de pano e um cinto que mantinha ele no lugar. E nem precisavam mais necessariamente usar os tais paninhos feitos com restos de tecido de casa, porque até absorventes prontos já estavam disponíveis no mercado. Um dos meus suportes favoritos é esse aqui, pois ele tem as ligas de meia de um lado e os encaixes do absorvente, tudo numa única peça. Mas aí vocês me perguntam, tia modista, como é que eram os absorventes da época? No século XIX, eles eram necessariamente feitos de algodão e preferencialmente de um tecido branco, porque o tecido branco pode ser fervido e ele pode ser alvejado para ser reutilizado. Mas também existiam os modelos descartáveis, em especial no final do século XIX, quando alguns médicos começaram a defender a ideia de que a reutilização poderia estar ligada a infecções uterinas e até algumas DSTs. Coisa que a gente sabe que não tem tanto fundamento assim, e bom, quanto à questão das infecções, uma boa higienização feita com água fervendo e um sabão de qualidade, hoje em dia a gente sabe que isso é o suficiente para um absorvente reutilizável. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, comenta aqui embaixo para mim o que você achou do vídeo e considere também a possibilidade de se tornar um Modister oficial, um apoiador aqui do canal. Com valores mensais a partir de R$5, você me ajuda a pesquisar mais e a produzir cada vez mais conteúdos exclusivos em língua portuguesa como esse. E muito importante, fundamentados em pesquisa e não em achismo. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Lava, 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 lava.